O inexplicável. Por que a origem do universo nos ensina humildade? Quando contemplamos a existência do universo, de tudo o que existe, duas possibilidades vêm imediatamente à mente. Ou o universo sempre existiu, ou surgiu em algum momento no passado. Sempre é uma ideia estranha, difícil de compreender. Podemos imaginar o sempre, claro, mas apenas como uma abstração. A noção de eternidade se choca diretamente com nosso próprio senso de tempo, ancorado como ele é em pedaços de duração finita, segundos, minutos, as 24 horas de um dia, um ano, uma década, uma vida inteira. Podemos empurrar as coisas ainda mais adiante para milênios, centenas de milhares de anos, mas logo começamos a perder a compreensão da passagem do tempo. Fazemos afirmações como nossa espécie existe há cerca de 200 mil anos, ou as montanhas mais altas estão aqui há dezenas de milhões de anos, ou os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, ou ainda a vida surgiu na Terra há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Essas afirmações podem receber uma aceitação porque desenvolvemos métodos científicos de datação confiáveis para responder e realmente entender essas coisas. Mas não podemos compreender verdadeiramente em nossas mentes esses tempos tão longos com qualquer forma de especificidade. Não temos a capacidade de experimentar o que os tempos realmente longos significam, os tipos de coisas que podem acontecer quando o relógio avança milhões de anos. Para a maioria das pessoas, contemplar a deriva de continentes, o surgimento de montanhas ou a mudança de formas de vida ao longo de milhões de anos é muito difícil, se não impossível. Embora saibamos pouco sobre como as pessoas viviam há 50 mil anos atrás, sabemos que elas estavam muito bem cientes da passagem do tempo. Elas morriam jovens, vítimas de predadores ou de violência intertribal ou ainda de fome e doenças. Elas olhavam para a natureza como uma mistura de medo e reverência, sabendo que ela fornecia alimento e abrigo, mas também que poderia causar destruição em massa e caos. Nossos antepassados também estavam bem cientes dos ciclos naturais, como o dia e a noite, a passagem das estações do ano, as mudanças e transformações observadas ao seu redor. Havia, portanto, uma tensão entre o mundo que existia antes de suas memórias, perdido como era na névoa distante do tempo, e as mudanças contínuas que eles notavam todos os dias, os ciclos de vida e morte, o desfile de luzes indo e vindo pelos céus, os planetas e as estrelas, o Sol, a Lua. Então, eles pensaram, será que o próprio mundo não deveria refletir de alguma forma essas possibilidades? Se os ciclos se repetiam no mundo natural, o próprio mundo poderia ter nascido e sido destruído em ciclos também, que se estendiam até o passado infinito. Alternativamente, o mundo poderia simplesmente ter existido para sempre, e as únicas mudanças foram os ciclos de vida e morte nas florestas e nos campos que a gente vê. Em ambos os casos, seja o mundo criado e destruído em ciclos sem fim, ou um mundo eterno que sempre existiu, não há um momento especial de criação, nenhum início explícito do tempo em si, aquele momento t igual a zero.
Esses tipos de mitos de criação, de histórias de criação, são narrativas de mundos eternos. Mas existe uma outra possibilidade. Como um espelho de nossa própria existência finita, os antigos devem ter considerado um mundo que, assim como nós, teve origem em um momento específico do passado. Um mundo com um início, com uma data de aniversário. Esses tipos de mitos de criação contam histórias de mundos que apareceram em um momento específico no passado e são, de longe, os mitos de criação mais comuns nas culturas pelo mundo afora. Basta a gente se perguntar a nós mesmos: por que existe um universo? Por que eu existo neste universo, nesse momento? E você vai logo perceber que essas perguntas são realmente muito difíceis. Por que elas são tão difíceis assim? Porque elas nos forçam a confrontar nossas limitações físicas, o fato de que nós existimos num espaço e num tempo limitado. Nós, humanos, sempre pensamos em termos de causa e efeito. Algo acontece porque outra coisa o causou. Por exemplo, para fazer um gol, a bola tem que ser chutada por um jogador. Para a gente ter um bebê, os óvulos femininos devem ser inseminados, natural ou artificialmente. Para voar do Rio a São Paulo, precisamos de uma máquina capaz de nos transportar no ar. E para um planeta orbitar o Sol, deve haver uma atração gravitacional entre o Sol e o planeta. Isso tudo a gente sabe, isso tudo é óbvio. Mas quando se trata do universo, as coisas ficam muito mais complicadas. Porque se o universo, por definição, contém tudo o que existe, qual a causa que o causou? A gente pode até dizer, o que causou o Bang no Big Bang? Se dissermos que foi uma força externa, uma causa que veio de fora, então o universo não contém tudo o que existe e deve ser ampliado para conter essa força. Mas aí a gente pode se perguntar, peraí, e o que causou o universo com essa força? Você fica preso numa regressão interminável. Em filosofia, esse é o problema do argumento da causa primeira. Se vemos o mundo como uma sucessão interminável de causas, tem que haver aquela que é muito especial, que deu início a tudo. E como ela é a primeira causa, ela não poderia ter sido causada por alguma outra causa. Portanto, a causa primeira precisa ser sem causa. Ela precisa simplesmente acontecer, espontaneamente, talvez. Será uma causa divina? À sua própria maneira, nossos ancestrais já sabiam disso. E para contornar o problema, eles postularam a existência de uma divindade que transcendia essas limitações de causa e efeito, de espaço e tempo. Para eles, a causa primeira tinha que ser divina, sobrenatural. A ciência, claro, opera num contexto muito diferente. Ainda assim, a questão é que não podemos escapar do problema da causa primeira. Não podemos dar-lhe uma explicação racional e autocontida sem invocar um elemento exterior. E esse é um problemão para as teorias científicas modernas sobre o universo, sobre a origem do universo. Elas também precisam de toda uma estrutura envolvendo leis da natureza e vários conceitos fundamentais, como o espaço, o tempo, a energia, os campos de matéria, que funcionam todos como uma espécie de andaime para sua formulação.
Postular essa estrutura conceitual como ponto de partida é a maneira científica de contornar o problema da causa primeira. A gente não pode pensar fora da caixa quando a caixa é tudo que existe. Portanto, a ciência não escapa desse problema da causa primeira. Ela precisa de toda uma estrutura conceitual para poder funcionar. E essa estrutura só funciona porque a gente tem que aceitar ela a priori, sem uma explicação. Então, de uma certa forma, essa é a causa primeira da ciência. Como explicar a ciência em si? O que pode ser feito, então? A gente tem que aceitar que há certas questões que permanecerão além da nossa compreensão racional. Nem todas as perguntas têm respostas, ou mesmo precisam ser respondidas para serem inspiradoras e importantes. A aceitação não significa uma rendição, a gente não está desistindo. Significa simplesmente que estamos cientes das limitações de nossa abordagem racional e temos a humildade de compreender e aceitar isso, apesar de todas as nossas belas conquistas científicas. A ciência continua sendo a melhor maneira de descrever quantitativamente o mundo natural. Isso deve ser incontestável. Aceitar que a ciência tem limites simplesmente significa que só podemos compreender a natureza de maneira imperfeita. A metodologia científica é extremamente eficiente quando trata de questões dentro de seu alcance, como as órbitas planetárias, o papel dos antibióticos, o comportamento de materiais novos ou o aquecimento global. Mas essa metodologia científica atinge uma parede dura quando se depara com a causa primeira. Isso não significa de modo algum que devemos convocar, como os nossos antepassados ou as que têm fé, uma intervenção divina. Também não tira de forma alguma o valor ou o alcance da ciência, mas certamente aceitar essa limitação torna a ciência mais humana, falível e imperfeita como nós,